A Vivi que está de... Então, Já. boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Eu, protagonista da minha vida. Como pode ser mais incrível, mais expansivo e mais generativo, né? Eu estava conversando com o André aqui, falei, vamos gravar para todo mundo sim, né, tá consciente do que está acontecendo. Então, eu acabei de fazer uma live com a Thaisa e a gente estava falando sobre essa energia, né, da gente ter a nossa voz, né, o quanto isso reflete na criação da nossa vida, né, para a gente entrar nessa coisa do protagonismo mesmo, né? O que é ser protagonista? Né? A gente se incluir na nossa vida, e a gente ter a disposição de criar a vida que a gente quer ter, a vida que a gente deseja, a vida onde a gente não está sob efeito das escolhas dos outros, onde os outros estão criando a nossa vida no sentido de que cada passo que se dá, a gente não tem, quando a gente não tem a disposição de escolher e de criar aquilo que a gente deseja, a gente fica sob o efeito da escolha que os outros estão fazendo, né? A gente Verdade. fica sob efeito dos outros, né? Do que, então vamos a família, né? Se tem uma parte da família que não tem a disposição de escolher aquilo que quer e ter a disposição de falar aquilo que é real e verdadeiro para ele, não tem a disposição de se incluir na criação da vida, os outras pessoas que fazem parte da família são quem escolhe por aquela pessoa que não está disposta a falar. E aquela pessoa, ela só faz aquilo que os outros querem fazer, né? Mas o que é que a pessoa quer fazer? O que a pessoa escolhe, né? Então, essa energia da gente ter o protagonista é a gente ter a disposição de se colocar em primeiro lugar. Porque quando a gente se coloca em primeiro lugar, a gente é a melhor contribuição para todos. Porque primeiro a gente está se honrando, né? A gente está sendo um dos 5 elementos da intimidade, né? Honra, permissão, gratidão, vulnerabilidade. E permissão eu já falei. Faltou um. Honra, permissão, vulnerabilidade, gratidão e... Ai, gratidão foi. Esqueci um. Confiança. Obrigada, Maila. E quando a gente está sendo esses 5 elementos da intimidade com a gente, né? A gente está se incluindo na nossa vida, escolhendo por nós mesmos, né? E isso faz toda a diferença na vida que a gente quer ter, na vida que a gente quer criar, né? Então, nessa live que eu estava fazendo com a Tatá agora, a gente falou sobre essa disposição de a gente enfrentar o desconforto, né? Porque muitas vezes a gente ter a nossa voz é uma resistência muito grande. Porque no passado a gente foi julgado por isso, a gente criou algum Excluído? excluído, ou a gente teve alguma energia, alguma coisa aconteceu no É, passado, quando a gente estava sendo a gente, né? Que fez com que a gente não tivesse mais essa disposição de ter a nossa voz, porque assim, ter a nossa voz é o presente da gente ser a gente de verdade, né? Ser o brilhantismo, a leveza, a alegria, a diversão, né? E aí a gente, algo acontece que a gente se para dessa energia.
né? Ou a gente quer se encaixar no mundo das outras pessoas, ou a gente não está disposto a falar aquilo que é real, né? A nossa, aquilo que é verdadeiro para a gente. E aí, uma vez que a gente faz isso, a gente vai se separando, né? Do presente que é a gente ter a nossa voz. Vamos ver o que a Mali escreveu aqui. A Mali escreveu: quanto que às vezes a gente acha que o presente era se adaptar e se cortar. Exato. Né? Então, todos os lugares onde todos vocês, todos nós, né, abrimos mão da nossa voz, do presente da nossa voz, do presente de ser, para se encaixar, se enquadrar, se adaptar na realidade de alguém, quem quer que seja, para a gente ser aceito, para a gente ser recebido, né? A gente faz isso por vários motivos. Vamos agora, Destruídos, criar tudo isso e reivindicar a nossa voz novamente? E tudo que isso é, tudo que não permita isso, vezes um Deus ilhão. Vamos agora, Destruídos, criar tudo isso? Certo, errado, bom, mal, podem, impactos, as nove, os garotos, povoados e além. E aí, nesses lugares onde a gente estava sendo, e aí aconteceu alguma coisa, né, que pode ser o julgamento, tudo que a gente acabou de dizer, e a gente trava, a gente se para, a gente tenta se encaixar, qualquer motivo que seja, a gente a gente se afasta dessa potência que é ser a nossa voz, ter esse protagonismo, criar a vida que a gente quer ter. A gente se afasta disso para funcionar de uma forma que funcione naquele relacionamento. Então, eu estava sendo de uma determinada forma ali, a pessoa me julgou, ou a pessoa fez errado, ou o que eu disse a outra pessoa não recebeu e teve algum tipo de conflito, alguma coisa, e a gente se separou daquela parte nossa. O que acontece é que a gente começa a funcionar num sistema de se encaixar para ter aquele relacionamento ou estar naquela situação, e o ser fica de lado, e a gente cria, aí que a gente cria as personalidades, né? Que é essa coisa que a gente está falando no Axis agora, né? A gente cria uma personalidade que é algo que funcione para manter aquela relação. E o nosso ser, a gente vai se separando no nosso ser. O nosso ser vai ficando de lado e a gente vai criando todas essas personalidades que são como se fossem pilotos automáticos para a gente se encaixar na realidade do outro, é para fazer aquilo funcionar. Então, todas as personalidades que vocês criaram, que vocês estão funcionando através delas, para manter relacionamentos, para ser aquilo que o outro espera que você seja, se encaixar na realidade de outra pessoa, trabalhar em algum lugar, ser filho da sua mãe ou do seu pai, o que quer que isso seja. Vamos agora destruir, criar tudo isso, todas as personalidades primárias e todos os cultos de personalidades e todas as prisões prismáticas de julgamento. Certo, errado, bom, mal, para impactos, as nove, cultos, garotos, povoados e aléns. E tudo que vocês mal aplicaram e mal interpretaram, que o que vocês são uma personalidade, né? Porque muitas vezes a gente acha que a gente está sendo, mas na verdade a gente é um desses pilotos automáticos que a gente criou para ser por nós, né? Então, tudo que você mal aplicou e mal interpretou, que é a sua personalidade, é o seu ser, vamos agora destruir, descriar tudo isso e liberar tudo isso agora, por favor? Certo, errado, bom, mal, podem, impactos, as não, os garotos, Você quer fazer alguma pergunta, Erilene? Não, acho que ela está só. Deixa eu ver se eu consigo mutar. Merilene, você pode se mutar, por favor, querida? Muta. Consegui aqui. Pronto. Deixa eu ver. Consegui. Obrigada.
Você quer fazer uma pergunta? Tá bom. Eu já consegui mutar você. Tá tudo certo. É, então, deixa eu ver se eu acho que tem mais uma pergunta aqui. André também está. Pronto. Então, então todas as personalidades que vocês criaram, porque vocês não estavam dispostos a entrar nessa resistência que a gente entra, né? Quando a gente não está disposto a ter a nossa própria voz. Então, todas as personalidades que vocês criaram para ter a voz de vocês, para se encaixar na realidade dos outros e nunca ter o ser de vocês de verdade. Vamos agora destruir, criar tudo isso? Certo, errado, bom, mal, podem, todas as nove, cultos, garotos, povoados e além. E todas as prisões, então, todas as projeções, julgamentos, rejeições, computações, conclusões, necessidades que vocês receberam da voz de vocês, do jeito que vocês falam, ou do jeito, porque assim, a expressão do ser, né, a expressão que a gente é com o nosso corpo, a nossa expressão, também faz parte da nossa voz. Também faz parte do jeito que a gente aparece para o mundo, né? Então, nossa, tudo que vocês não estão dispostos a aparecer para o mundo, todas as prisões prismáticas de julgamento e tudo que vem à tona na hora que eu falo, aparecer para o mundo. Vocês vão agora destruir, descriar tudo isso, por favor? Certo, errado, bom, mal, podem, todas as nove, cutos, caroços, povedes, aléns. Tudo que vem à tona na hora que eu falo, aparecer, aparecer. Vamos agora destruir, descriar tudo isso? Todas as personalidades que vocês criaram para não aparecer, todo o culto de personalidades e todas as prisões prismáticas de julgamento. Vamos agora destruir, descriar tudo isso, por favor? Certo, errado, bom, mal, podem, todas as nove, putz, garotos, povedes, aléns. Você que está aqui, que não conhece o enunciado aclarador, que é essa frase que eu estou repetindo aqui, em um vídeo que explica esse enunciado, tá bom? É uma frase de limpeza, que eu vou falar muitas vezes aqui, que ela eu faço uma pergunta, levanto uma energia e essa frase de limpeza limpa essa energia que levantou. Eu vou colocar um vídeo para vocês assistirem, quem nunca não sabe, não conhece o enunciado aclarador, tá bom? O André está dizendo, estou nessa contribuição dessa pessoa incrível que acabei de conhecer. Que mais é possível? Gratidão. Então, tudo que vocês não estão dispostos a aparecer, a ter a sua voz, vamos agora destruir, descriar tudo isso e todas as personalidades que vocês criaram, todo esse culto de personalidades e todas as prisões prismáticas de julgamento criando isso. Vamos agora destruir, descriar tudo isso. Certo, errado, bom, mal, podem, todas as nove, putz, caroços, povedes, além. Hoje, eu gravei um vídeo, um stories, que eu trouxe uma energia bem interessante de uma clareza que eu tive, que é assim, eu vi uma frase do Dan Heer, que ele diz assim, a disposição que você tem de receber dinheiro está diretamente relacionado à sua disposição de aparecer. Então, a quantidade de dinheiro, né, o quanto de dinheiro que você está disposto a receber, tem a ver com a sua disposição de se mostrar, de se trazer para o mundo, de falar aquilo que você faz, de trazer a sua presença para o mundo, de aparecer, né? Então, o quanto você está limitando o seu fluxo de dinheiro, a sua disposição de receber dinheiro de fontes inimagináveis, de fontes diversas, porque de fato você não está disposto a aparecer, a ser, a ter a sua voz. E tudo que isso é, vezes um deusilhão, todas as personalidades criando isso. Vamos agora destruir, descriar tudo isso, por favor? Certo, errado, bom, mal, podem, todas as nove, cudos, carotos, povedes, além. Donata, você pode falar mais sobre as prisões prismáticas? Posso? Prisões prismáticas também é uma coisa recente,
que veio depois das personalidades, tá? Então, prisões prismáticas é, é que o julgamento nos prende, né? Porque vamos falar um pouco sobre julgamento. Julgamento é algo que a outra pessoa, um ponto de vista que a outra pessoa tem sobre você, que você faz real e verdadeiro para você, se você compra isso como uma verdade. Porque, de fato, o julgamento, ele não é sobre você, ele é sobre a outra pessoa, que tem um ponto de vista com relação a você. Mas o que nós fazemos a gente faz o julgamento das outras pessoas, real, verdadeiro e maior que a gente. Como se o ponto de vista da outra pessoa dissesse quem você é, né? Fizesse. A gente valida aquilo que a outra pessoa está dizendo quando a gente faz o julgamento da outra pessoa relevante e significante. Então, todos os lugares onde vocês estão fazendo o julgamento das outras pessoas, real, verdadeiro, significante, relevante para você, maior que você, que não te permite ser a protagonista da sua vida e ter a sua voz, vocês vão agora criar tudo isso? Certo, errado, bom, mal, podem, pactos, as novas, carotos, povedes, alens. Porque o julgamento, se a gente não está disposto a receber o julgamento como simplesmente o interessante ponto de vista que a outra pessoa tem, né? A pessoa te acha o que quer que ela seja que ela te ache, é só um interessante ponto de vista. É só uma possibilidade no mundo de infinitas possibilidades que você vive. E por que você está fazendo isso real, verdadeiro, relevante e significante, né? Então, o que se descobriu é que as prisões prismáticas, os julgamentos que nós fazemos das outras pessoas e que as outras pessoas fazem da gente, criam essa estrutura energética chamada prisões prismáticas de julgamento. Prisões prismáticas, que eles pediram para a gente falar em inglês, de julgamento. Então, é uma estrutura energética que faz a gente ficar preso nesse julgamento. Independente se foi você que fez para você mesmo ou se a outra pessoa fez de você, a gente fica preso nesses julgamentos, tá? Então, a gente já tinha clareza que os julgamentos, eles nos param, nos congelam, criam pontos de vista fixo, realidades fixas, né? Nos param mesmo, mas quando a gente, essa clareza agora que eles trouxeram, que isso cria uma estrutura energética que a gente fica preso nisso, então quando a gente desmantela isso, traz muita liberdade, né? Porque é uma energia que fica de fato parada, né? Então, tudo que isso traz à tona para vocês, vezes um deusilhão. Vamos agora criar tudo isso, por favor? Certo, errado, bom, mal, podem, poctos, as novas, putos, garotos, povedes e alens. E as prisões prismáticas de julgamento, elas também têm a ver com as personalidades, né? Porque toda personalidade também é uma mentira, é uma criação que a gente fez para lidar, né, com aquilo que a gente não está conseguindo lidar, né? Então, quando e aí as prisões prismáticas de julgamento, elas também prendem todas as nossas personalidades, tá? Então, todas as personalidades que vocês criaram para lidar com o julgamento das outras pessoas, para vocês se embotar, para vocês pararem, para vocês não irem além do julgamento das outras pessoas, não receberem o julgamento das outras pessoas. Então, todas as prisões prismáticas de julgamento e todas as personalidades primárias e culto de personalidades criando isso. Uau! Vamos agora, Streets, criar tudo isso, por favor? Certo, errado, bom, mal, podem, pode, todas as nove. Putz, garotos, povedes e alins. Uau! Tem muita energia nisso. Então, todas as personalidades que vocês criaram para lidar com os julgamentos das outras pessoas, para funcionar no piloto automático do julgamento das outras pessoas,
e nunca receber o julgamento das outras pessoas. Tudo que isso é vezes um deusilhão, todas as personalidades primárias, todos os cultos de personalidades e todas as prisões prismáticas de julgamento, criando, mantendo e conectado a tudo isso. Vamos agora criar tudo isso, por favor? Certo, errado, bom, mal, podem, POC, todas as nove, cultos, garotos, povoados e além. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, estou super à disposição, tá bom? É só levantar a mão e vamos lá. Estou disposta, super disposta a facilitar, tá bom? Então, as prisões prismáticas de julgamento é isso, né? São essas, é uma estrutura energética que prende todos os julgamentos e todas as personalidades, tá bom? Então, e é muito interessante isso no Axis, porque muitas vezes a gente nem precisa entender sobre o que é, né? O Axis traz essa facilidade da gente simplesmente reconhecer. Se a gente chama a energia por aquilo que a energia é, a gente está reconhecendo aquela estrutura energética e aquilo é o suficiente para se desfazer, né? A gente não precisa nem entender cognitivamente do que se trata. Só usar as ferramentas a gente já muda, né? Então, o que mais é possível? Alguém tem alguma pergunta? Quer dizer alguma coisa? Então, eu vou fazer alguns clears aqui enquanto alguém escolhe perguntar algo. Então, todas as projeções, expectativas, separações, julgamentos, rejeições, computações, conclusões, necessidades que vocês têm sobre ter a sua voz, ser a sua voz, receber julgamento das outras pessoas, tanto que os outros projetaram em você, quanto vocês têm de vocês mesmos. Vamos agora descriar tudo isso, e todos os cinco grandes criando isso, todas as personalidades, todos os cultos de personalidades e todas as prisões prismáticas de julgamento. Vamos agora descriar tudo isso? Certo, errado, bom, mal, podem, POC, todas as nove, cultos, carotos, povedes e aléns. A Andrea está dizendo, eu não recebi os julgamentos da minha mãe sobre eu ser terapeuta. O quanto isso te parava, né, Andrea? Né? Porque o julgamento, ele cria essa... Se a gente não recebe o julgamento e não olha isso como um interessante ponto de vista da outra pessoa, porque o interessante ponto de vista cria essa mágica da permissão, que é um dos cinco elementos da intimidade, né? Então, como seria? Então, uma sugestão aqui, Andréa, e para todos vocês, quando receber, né, quando perceber que a outra pessoa está julgando, um jeito da gente ter liberdade com isso é olhar para essa, né, perceber essa energia e dizer, interessante ponto de vista, essa pessoa tem esse ponto de vista interessante. Interessante ponto de vista, essa pessoa tem esse ponto de vista interessante. Interessante ponto de vista, essa pessoa tem esse ponto de vista interessante. Né, na minha percepção, o que interessante ponto de vista faz? Então, vamos lá. Então, você recebeu um julgamento da outra pessoa e a gente fica preso por quê? Porque aquela energia é uma intensidade no nosso mundo e a gente faz aquilo real quando faz significante, né? A gente cria aquela solidez no nosso mundo e a gente fica preso nisso, né? Então, aquilo cria uma solidez no nosso campo energético, no nosso mundo. Quando a gente faz interessante ponto de vista, essa pessoa tem esse ponto de vista interessante, é como se aquela solidez ela fosse se afastando, ela fosse tomando a proporção que tem que aquilo não é seu. A gente vai se desconectando daquilo e aquilo vai para o lugar que não, de onde é, que não é nosso. Então, essa é a mágica do interessante ponto de vista, né? Interessante ponto de vista é uma das ferramentas do Axis onde vocês podem acessar gratuitamente, como nessa call, em qualquer lugar. E as pessoas têm, primeiro, não tem muita clareza de como usar interessante ponto de vista, e
é uma ferramenta super acessível que você pode mudar qualquer coisa. Eu, quando estou em algo que eu me travo, eu fico parada, ou sinto uma solidez no meu mundo, eu uso interessante ponto de vista. Quando eu percebo que as pessoas estão me julgando, as pessoas estão. Qualquer coisa que seja, eu paro, olho para aquela situação, percebo aquela situação e eu vou em cada uma das partes envolvidas naquela situação, inclusive mim mesma, tá? E vou. Interessante ponto de vista, essa pessoa tem esse ponto de vista interessante. Interessante ponto de vista, essa pessoa tem esse ponto de vista interessante. Energeticamente, o que eu percebo é que a solidez da intensidade daquele julgamento, ela vai se afastando de mim, assim, sabe? Ela vai meio saindo do meu campo e eu vou tendo mais leveza com aquilo, mais facilidade. Então, aquela pessoa envolvida, eu já afastei o ponto de vista dela, vamos chamar assim. Aí eu vou para outra pessoa envolvida naquela situação. Interessante ponto de vista, essa outra pessoa tem um ponto de vista interessante, interessante ponto de vista, essa outra pessoa tem um ponto de vista interessante, interessante ponto de vista, essa pessoa tem um ponto de vista interessante, até que aquilo deixa de ser algo relevante, significante para mim, eu percebo que aquilo energeticamente se afastou, e depois eu faço comigo isso. Interessante ponto de vista. Eu tenho esse ponto de vista interessante sobre essa pessoa. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista interessante que essa pessoa fez isso para mim ou falou dessa forma comigo. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista interessante que essa pessoa fez isso dessa forma para mim. E aí eu vou repetindo aquilo que a pessoa diz e aquilo vai tirando a significância, a relevância, a importância que eu dei para tudo aquilo e aquilo vira espaço, vira leveza, vira facilidade. Eu tenho mais espaço para olhar para aquela situação de um outro lugar agora. Não estou mais presa naquela situação, né? Então, é assim, e eu super convido vocês a situações que vocês estejam preso, sabe? Não tendo facilidade, sabe? Tira 10 minutinhos com aquilo, fica presente com aquilo e vai no ponto de vista com todas as partes envolvidas, incluindo você, tá bom? E você vai ver a leveza e a facilidade que você vai ter com aquilo. E a Valéria diz assim: para mim, o que também faz muito sentido é destruir as expectativas. A gente faz isso o tempo inteiro, Andréa. O tempo inteiro, Valéria. O tempo inteiro a gente faz essa coisa de projeção e expectativa. Porque foi a forma que a gente aprendeu a funcionar, né? A gente cria, né? Existem possibilidades diferentes, mas a gente cria projeções, expectativas de como as coisas devem ser. E aí, quando a gente faz isso, a gente acaba com as possibilidades de criar algo mais grandioso. Ou se a gente tem uma possibilidade, uma projeção expectativa de como a outra pessoa, né, deveria funcionar com a gente, ou ser com a gente, de como aquela tal coisa deveria acontecer. A coisa não começa a acontecer de acordo com as nossas projeções e expectativas. Aquilo vai criando uma densidade, uma solidez e uma frustração no nosso mundo porque aquilo não está acontecendo da forma que a gente achou que iria acontecer. E aí, a grande questão de tudo isso é que aquilo poderia estar trazendo um presente de uma possibilidade diferente, que a gente nem consegue receber, porque as coisas não estão acontecendo de acordo com as nossas projeções e expectativas. E aí, o presente que está aqui do lado para a gente receber a gente não recebe porque a gente não conhece, não consegue reconhecer o presente que aquilo é, né? Então, isso que sempre quando tiver alguma situação interessante, pergunta qual é o presente disso aqui que eu não estou reconhecendo? Qual é o presente disso aqui que eu não estou
percebendo e muitas vezes não estou disposta a receber, né? Porque em tudo que acontece na nossa vida, sempre tem um presente por trás daquilo. Sempre tem uma possibilidade mais grandiosa, um presente por trás daquilo, se a gente sair desses lugares de projeções e expectativas, né? Sempre é um convite para algo grandioso, se a gente está na confiança de que o universo tem as nossas costas, de que o universo está aqui para prover tudo aquilo que a gente pede, né? Então, a Andrea disse, interessante ponto de vista, foi uma das primeiras coisas que conheci quando descobri o Axis, exato. E é uma ferramenta que está aí, gratuitamente, para quem quiser acessar, está aí para todo mundo, né? E as pessoas, muitas vezes, não valorizam essa ferramenta porque ela é gratuita, porque ela está aí. Mas, assim, olha, eu digo, assim, tem 7 anos que eu estou no Axis, eu passo ponto de vista diariamente, o tempo inteiro. E ponto de vista é uma das, assim, a quem pertence isso? E ponto de vista é, assim, é um dos primeiros recursos que eu uso para tudo. São os dois primeiros recursos que eu uso para tudo. E aí depois vou avançando, né? Então, o que sobrou daquilo que o ponto de vista e o a quem pertence isso não deu conta, eu vou entrando naquilo e aí vou indo para outras ferramentas. Mas eu sempre começo por a quem pertence isso, interessante ponto de vista. Tá bom? Tem uma outra pergunta. Aconteceu isso comigo no negócio. Quer dizer o quê, André? Se quiser, estou super aqui à sua disposição. E eu não sei do que você está se referindo aqui. Mas, enfim, talvez seja dessa liberação dos pontos de vista, né? E a outra coisa que eu queria falar com vocês também é sobre o presente da presença. Sabe, a gente só consegue usar as ferramentas, a gente só consegue criar a vida que a gente deseja, a gente só consegue ter a nossa voz, a nossa disposição de aparecer, se a gente estiver presente com aquilo que está acontecendo. Porque é o presente que nos traz a possibilidade de mudar aquela situação e não ficar sob o efeito daquela situação, daquilo que está acontecendo. Então, é a presença que dá a escolha de criar algo diferente, de mudar aquela situação. Porque se a gente não está presente, a gente torna as coisas como sendo pessoal, a gente né, se distancia de quem a gente é, da grandeza que a gente é. E aí a gente fica sob o efeito da realidade dos outros e nos tira do protagonismo da nossa vida. Nos tira da nossa disposição de criar a vida que a gente deseja, né? E o que mais é possível além disso, né? Então, todos os lugares onde o presente da presença é muito intenso para vocês, né? É muito intenso para vocês. Vamos agora descriar tudo isso? Certo, errado, bom, mal, podem, impactos, as nove, os garotos, povedes, aliens. Porque o presente da presença é essa nossa disposição de receber aquilo como é. E aí, receber aquilo como é pode ser, às vezes, uma coisa não tão legal. Eu costumo dizer que um cocô. Pode ser que alguma coisa, um cocô está acontecendo na nossa frente, né? Uma coisa não legal, uma coisa que não era aquilo que a gente esperava que acontecesse, né? Então, muitas vezes, quando a coisa não é tão legal assim, o que acontece é que a gente sai daquela situação, da presença daquela situação e fala, isso aqui é uma coisa, um cocô que está acontecendo aqui, eu não estou disposto a ficar presente com isso. Daí a gente sai da situação e o que acontece? A gente entra nos cinco grandes, né? A gente entra
nas nossas realidades presuntivas, nas nossas necessidades de realidade reativa. Eu não sei o quanto vocês estão familiarizados com isso. E se vocês quiserem que eu fale sobre isso, é só pedir, tá bom? A gente entra no piloto automático de como funcionar sem presença. Todas as ferramentas do Axis são para a gente ter presença na criação da nossa vida. A gente está presente com aquilo que está acontecendo, porque a gente só pode mudar aquilo que a gente está consciente. Né? E todos os lugares onde vocês saem de cena, se desconectam, entra nos 5 grandes, porque não estão dispostos a receber aquilo como é. Vamos agora descriar tudo isso, por favor? Certo, errado, bom, mal, padem, todas as 9, cutos, carotos, povades e além. Todos os lugares onde vocês não estão dispostos a estar presente com aquilo que está acontecendo. Estar presente com aquilo que está acontecendo diz respeito a gente receber aquilo que é, sem ilusão de que aquilo não está acontecendo, sem o julgamento que poderia estar acontecendo algo diferente ali, sem, assim, eu recebo isso que é. E receber como é nos dá a escolha de poder mudar aquilo para algo diferente. Então, a gente só tem escolha de mudança quando a gente recebe como é. E falar interessante ponto de vista e o que mais é possível aqui, né? Então, vamos ver aqui. A Andrea está dizendo, eu gostaria, porque eu sempre escuto sobre os 5 grandes e não entendi direito ainda o que é, tá certo? Então, o que são os 5 grandes? Primeiro são as realidades presuntivas, tá bom? O que são as realidades presuntivas? É aquilo que a gente acha que vai acontecer. É aquilo que a gente presume que vai acontecer, né? Então, esse é como se fosse, vamos chamar os 5 grandes como sendo uma programação, tá bom? Vou trazer uma consciência diferente aqui, tá bom? Então, os 5 grandes são 5 elementos, vamos chamar assim, de uma programação que a gente funciona. E o primeiro deles é, eu acho que isso vai acontecer de uma determinada forma, né? Então, por exemplo, você está num relacionamento e você começa uma conversa com alguma pessoa e a pessoa responde alguma coisa para você de um determinado jeito que você já sabe quais são os próximos passos do que aquela conversa vai levar. Então, quando aquela pessoa me fala de uma determinada forma, eu já sei o que vai acontecer. Então, eu já sei o que vai acontecer é a realidade presuntiva. E aí, esse é o primeiro passo. O segundo passo é, eu já sei o que vai acontecer e eu vou reagir àquilo de uma determinada forma. Que aí é o segundo elemento dos 5 elementos, tá bom? O segundo elemento é necessidade de realidade reativa. Eu já sei, né? Eu já sei o que vai acontecer e eu vou reagir àquilo de uma determinada forma, tá? Então é isso, são as reações que a gente tem de acordo com aquela cena. Normalmente, quando a gente está funcionando nos 5 grandes, é um disco que se repete. É algo, sabe, aquele looping que a gente fala, eu já vi isso antes. Isso já aconteceu antes. Eu já vivi isso com uma outra pessoa, isso está acontecendo aqui novamente. E aí passa um tempo e você fala, já aconteceu 3 vezes. Então, essas são situações onde você está funcionando dentro dos 5 grandes, tá bom? Que é essa programação, tá? Então, o segundo elemento da programação é necessidade de realidade reativa, tá? O terceiro é Gosmas Nor. Eles chamam em português de Gosmas Nor. Gosmas Nor é algo que tem no corpo, tá bom? É, é, é como se fosse o nosso corpo grudado nesse programa, tá bom? O primeiro elemento que é
as realidades presuntivas e a necessidade de realidade reativa, ela é como se isso tivesse mais no nosso campo mental. E a gosmas-nor é algo que está grudado no nosso corpo, tá? Esse é o terceiro elemento, tá? E tanto é que é uma gosmas mesmo, é uma coisa grudenta, né? Que a gente, na verdade, é só a gente chamar pelo nome e isso vai, tá bom? E aí, o quarto elemento, vamos chamar assim, são os atualizadores de IA, tá? De inteligência artificial. Então, o que que é isso? Esses atualizadores de inteligência artificial, eles podem ser pessoas, podem ser situações, podem ser circunstância, tá? Então, é, tem certas pessoas que elas são atualizadores de IA na nossa vida. E de verdade, fomos nós que as criamos como atualizadores de IA, tá bom? Que é assim, aquela pessoa é um gatilho, né? Para a gente entrar lá na realidade presuntiva e vai lá para o começo do programa e aí a gente já está dentro do programa, a gente já está dentro da piscina de cocô, já foi. A hora que você viu, então, quando a gente está funcionando nos cinco grandes, a gente não tem escolha. A gente está no programa, repetindo o programa, insanamente, sem fim, né? E não tem escolha, a gente não interrompe o programa, tá? A gente está funcionando ali perpetuamente, tá bom? E aí, então, o quarto elemento é esse atualizador de A, e o quinto elemento é a gente ser o salvador do mundo, é esse lugar onde esse lugar onde a gente quer ajudar as pessoas a qualquer custo e passar por cima da gente mesmo, a gente quer ser o salvador do mundo, sabe? Essa coisa de, eu sei o que é melhor para você, eu sei que esse lugar onde a gente, eu sei o que é melhor para você, é como se fosse um lugar onde a gente é superior aos outros, né? Eu sei o que vai funcionar para você e você não sabe o que vai funcionar para você, né? É um quinto elemento isso, tá bom? Então é esse lugar onde a gente está num relacionamento para salvar o outro, para salvar aquela situação, para salvar aquela pessoa, tá? E aí isso nos faz ficar preso no programa, tá bom? Então, esses cinco elementos, né, eles nos fazem ficar no looping de ficar voltando para aquela situação eternamente, perpetuamente. Tá bom? Espero ter respondido aí a pergunta da Andrea. Deixa eu ver o que temos mais aqui. Ia falar sobre ver com o IA. Deixa eu ver aqui, a Gelisa. Adorei. Eu tenho uma demanda que já é uma pergunta. O que se requer para a gente mudar tudo, qualquer coisa, apenas sendo presente? Exato. Estando presente com cada energia que surge. Então, esse é o presente da presença. Gê, obrigada por isso. Né? Então, o presente de estar presente é a disposição, nos dá essa coisa da gente poder mudar qualquer coisa, a qualquer momento, né? Porque a gente pode receber qualquer coisa. Então, se eu posso receber aquilo que está acontecendo, eu posso mudar qualquer coisa a qualquer momento, né? Nos dá escolha. E quando a gente está funcionando na programação dos cinco grandes, a grande questão é que a gente não tem escolha. A gente está dentro do programa, né? É um looping. Por que a gente não tem escolha? Porque aquela pessoa foi e falou aquilo, a hora que aquela pessoa falou aquilo, eu já reagi e já estou brigando com ela. Entende? Já estou ali na luta, já estou ali, não tenho escolha, não tenho. Eu estou percebendo que eu estou aqui funcionando daquele jeito que eu já percebi que funcionei 575 vezes antes, ou pode ser 3 vezes antes, me percebi aqui nesse programa. Então, aí, a hora que você se percebe naquilo, você começa a ter escolha. Você começa a ter a possibilidade de algo diferente, né? O André está dizendo, vivi esses relacionamentos dos cinco grandes, exato, a gente fica sem escolha, né? Fica sem possibilidade.
Alguém tem alguma pergunta? Gostaria que eu falasse sobre alguma outra coisa? O que mais é possível? Então, eu queria contar para vocês que semana que vem eu vou facilitar um workshop muito interessante que se chama Corpo e Prisões Prismáticas, né? Que eu estou tendo a clareza nesse último mês, assim, o quanto essa coisa do envelhecimento, essa coisa da gente é, funcionar sobre a linearidade do tempo, né? Porque o nosso corpo está programado a funcionar no construto do tempo. Só que nós somos espaço, né? Então, as prisões prismáticas, elas nos colocam nesse construto do tempo, do julgamento, colocam o nosso corpo nisso. E se existisse uma possibilidade diferente da gente funcionar no planeta, né? Funcionar através do espaço que a gente é, onde a gente não está sob efeito do construto do tempo, dos julgamentos, o que isso poderia criar, tá? Então, eu vou facilitar esse workshop no dia 17, né? Que é quinta-feira da semana que vem. E no dia 18, 19 e 20, eu tenho uma classe linda chamada A Voz Certa para Você. É uma classe de 3 dias que vai acontecer aqui em São Paulo. E você está super convidado a essa imersão, né, dessa disposição de trazer você e a sua voz e compartilhar isso com o mundo, né? Porque eu estava falando isso até na live com a Tatá, né? Muitas vezes a gente está disposto a ser a gente, com o marido, muitas vezes não está com o marido, ou com uma amiga, ou, né, num grupo fechado, ou com você mesmo. E a classe de voz traz essa disposição da gente se compartilhar com o mundo, aparecer para o mundo, né? E aí, quando a gente tem essa disposição de aparecer, a gente tem a disposição de falar sobre aquilo que a gente faz, do nosso trabalho, né? Da diferença que a gente é, do nosso jeito, não do jeito que as outras pessoas fazem. O jeito que as outras pessoas fazem é o jeito que as outras pessoas fazem. Mas qual é o nosso jeito? Qual é a nossa voz? Qual é a nossa diferença? Levo a classe para o Rio. Vamos marcar, Andréa. Estou super disposta. Levo também, estou super disposta a ir. Então é isso, tá bom? Então eu vou dar aqui. Sexta, sábado e domingo. E aí, no outro final de semana, que é 25, 26 e 27, eu vou estar em Goiânia com a classe de voz, mas 2 dias antes, então. Em Goiânia, eu vou ter, na quarta-feira, dia 23, uma classe de barras. Na quinta-feira, eu vou dar uma classe sobre vendas, que é conversando com qualquer pessoa sobre qualquer coisa, superando o medo de vender. Eu vou dar no dia 24 lá em Goiânia e depois vou dar a classe de voz também. Então, estão todos super convidados a essas possibilidades e o que mais é possível. Queria super agradecer vocês todos pela presença e por gratidão, Fátima, pela disposição de vocês de estarem aqui. E o que mais é possível? Eu faço esse encontro mensalmente, tá bom? No meu grupo do protagonista. Vocês estão. Então, mensalmente a gente tem esse encontro gratuito e o que mais é possível. Muito obrigada a todos vocês. Um beijo enorme e a Gê quer falar. Diga, Gê. Aproveitando que a gente falou de Goiânia, da agenda de Goiânia, né? A gente vai fazer uma live agora às 21 com a Cida, que é de Goiânia, e para falar exatamente dessa classe que vai acontecer pela primeira vez, não só em Goiânia, mas acho que no Brasil a gente ainda não teve nenhuma, porque ela é uma especialidade, já vai certa para você. Isso, exatamente, essa classe de vendas. Então, a gente tem a live agora, às 21 horas,
com o pessoal de Goiânia. Tá bom? Todos convidados. Todos convidados. Um beijo enorme. Obrigada pela presença. Tchau, Beijo, tchau. beijo. Gratidão, gratidão, Cláudia. Quando vai ter outra introdução de voz? Não tenho programado ainda, Cláudia, mas o que mais é possível? Assim que eu tiver, eu vou deixar você saber, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.